Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um conteúdo de visão semanal. Eu sou a Aline, analista da corretora XTB. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, uma semana onde o foco vai estar voltado para o mercado de trabalho dos Estados Unidos. E é isso que a gente vai falar, tá? Obviamente, teve fechamento de agosto, então a gente vai dar uma olhada como foi esse fechamento, quais são as principais informações que a gente precisa considerar a partir dessa semana nesse horizonte temporal, né? E, obviamente, o que esperar para setembro. Então, vou passar aqui para a tela completa. Nessa apresentação, eu vou fazer uma mescla, tá? Então, a gente vai começar com o mercado americano, a gente vai partindo para os gráficos, depois a gente volta mercado europeu, asiático, depois commodities, e assim a gente vai olhando também todos os gráficos que vai comentando sobre cada um deles, tá bom? Bom, na parte então do foco do mercado do trabalho dos Estados Unidos, como de costume, primeira semana do mês, né? A gente já, primeira sexta-feira principalmente, vai ter dados de payroll. Só que na semana em si, a gente vai conhecer o JOLTS, que é a quantidade de vagas disponíveis. Depois a gente tem o ADP, que vai medir também a parte privada. E depois o payroll mesmo, o NFP, que vai medir toda a força de trabalho, excluindo a parte agrícola, né? Então, começando aqui no mercado americano, só para vocês entenderem, no último trimestre, né, que a gente conheceu os resultados do segundo trimestre do ano de 2024, 80% das empresas do Standard Poor's superaram as expectativas de lucro por ação, né, que é o EPS, e 60% superaram as expectativas de receita. A relação PL, então, né, que é o preço sobre o lucro anual, está em 21, ligeiramente acima das médias de 5 e 10 anos, mas ainda alinhada com o crescimento dos lucros. Então, a temporada de resultados foi sólida, com previsões então de EPS para as empresas do Standard Poor's continuando a subir. Então, aqui a gente tem essa perspectiva, né, em relação ao preço e o quanto que foi o EPS dos últimos 12 meses. Então, aqui, basicamente, qual que é essa relação? Para a gente saber se de fato o preço das ações ou esse impulso de alta, né, nos índices, ele de fato está refletindo um resultado empresarial saudável, né, ou se de fato está muito sobrecomprado. Então, a princípio, esse movimento está conversando com o fato dos resultados, porque os resultados têm vindo positivo. Então, isso tem impulsionado os resultados empresariais. A gente, voltando, né, ou começando a falar sobre mercado de trabalho, obviamente também essa semana a gente vai conhecer os dados de desemprego, né, a taxa de desemprego. E a alta taxa de desemprego de 4,3 no relatório de empregos de julho levou a uma grande venda no mercado de ações. Então, quando a gente conheceu os dados de taxa de desemprego né, na última leitura e subiu, veio acima do que o mercado esperava, trouxe um sentimento bem negativo, mostrando uma debilidade de repente aí para o mercado de trabalho. Parte dessa fraqueza, inclusive, pode ser explicada pelo furacão Barry, né, que teve também nos Estados Unidos, que atingiu o Texas, inicialmente resultou num aumento, então, das solicitações de seguro-desemprego naquele estado específico. Então, deu uma certa desequilibrada. Agora as coisas já voltaram ao normal. E a pergunta que se faz é: a taxa de desemprego vai cair? Ou seja, vai ter uma leitura abaixo dos 4,3 por conta desse fator pontual, ou de fato ela vai se manter, ou quem sabe vir até maior, né? Então aqui a gente tem uma média, né, da taxa de desemprego e dos pedidos de subsídio-desemprego. Então aqui a gente vê, nesses períodos onde tem esse cinza no gráfico, são períodos de recessão. Então a gente vê que em períodos de recessão, por exemplo, como o da Covid em 2020, a taxa de desemprego ela aumentou e os pedidos de subsídio-desemprego também. Então, são dados que praticamente têm uma correlação negativa. Óbvio que quanto mais a gente tem um aumento do pedido de subsídio, isso quer dizer que mais pessoas estão solicitando apoio e, obviamente, a taxa de desemprego ela tende a ter uma leitura maior também. E, consequentemente, o contrário. Quando a gente tem uma diminuição das solicitações, a gente também tem uma diminuição da taxa de desemprego. E agora, embora os dados então semanais mostrem um número relativamente baixo de solicitações de seguro-desemprego, as solicitações contínuas
permanecem no seu nível mais alto desde novembro do ano passado. Então, assim, as leituras semanais, elas têm vindo de uma forma um pouco mais controlada, mas mesmo assim ela está num nível mais alto, indicando então que o desemprego pode não ser de curta duração. Além disso, dados da Bloomberg mostraram que grande parte das demissões ocorreu antes do furacão. Então, aqui a gente já vê que pode ser que essa taxa de inflação não necessariamente, de inflação não, desculpa, de desemprego não seja tão pontual assim. Pode ser que ela fixe um pouco mais, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a gente está medindo a parte, né, de geração, de solicitação de emprego e os subsídios, né? Então, após a queda durante a pandemia, o mercado de trabalho se recuperou, mas agora as vagas de emprego estão diminuindo, enquanto o número de empregos cresce um pouco mais devagar. Isso pode indicar que o mercado de trabalho está esfriando, com menos vagas sendo oferecidas. Por isso que a gente acompanha também o JOLTS essa semana, justamente para ver quantas vagas a gente tem disponível. Então, o mercado de trabalho americano, ele é composto não somente pelo payroll, né? Payroll acho que é o mais famoso, mas a gente tem o JOLTS, que mede a quantidade de vagas disponíveis, se está aumentando, se está diminuindo. E essas vagas, obviamente, pode demandar também pessoas que às vezes as empresas estão necessitando, mas não encontram mão de obra qualificada para suprir. Depois a gente tem, obviamente, né, o payroll, que é como comenta por aqui, e quando a gente vê esse aumento, principalmente dessa diferença, né, essas barras cinzas aqui embaixo, ele mostra essa diferença entre o payroll e o JOLTS, né, que é a geração de empregos. Quando isso começa a aumentar, pode ser um sinal, então, de fraqueza, principalmente no mercado de trabalho, quando não consegue, geralmente, encontrar pessoas qualificadas para as vagas disponíveis, né? Então, isso também é um ponto de atenção, porque às vezes a taxa de desemprego ela pode também estar muito alta, isso óbvio, a gente consegue saber no detalhe, mas ela pode estar muito alta também por conta disso, né? Dessa diferença. Olhando agora para payroll, a gente teve uma revisão recente pela BLS, né, que mostrou o crescimento de empregos dos Estados Unidos, que terminou março, que foi mais fraco do que esperava. Então, com 818 mil empregos a menos, ou seja, esse ajuste significou que sugere então que o mercado de trabalho está esfriando mais rápido do que se esperava. E aí deu uma certa média ali de 68 mil empregos a menos por mês. Então a gente vê que as últimas leituras já vieram bem abaixo. Então, na leitura de julho, além de ter uma taxa de desemprego maior, a gente teve também um payroll bem mais fraco, né? Uma geração de empregos muito menor. Então, isso tem feito, ou pelo menos fez uma venda um pouco mais forte para agosto, mas depois, com todos os discursos, né, do Jeremy Powell no Jackson Hole, colocando uma possibilidade de redução de taxas para setembro, então tudo isso começou a mudar em relação, pelo menos, às taxas de juros, né? Mas isso não quer dizer que o mercado de trabalho está tão forte como estava antes. E como eu estava falando, o Jeremy Powell deu sinais, então, claros de que o Banco Central pode cortar as taxas de juros na reunião de setembro, que vai acontecer no dia 18, é uma quarta-feira, durante seu discurso, então, no Jackson Hole, né, no simpósio. O presidente observou que o mercado de trabalho está esfriando rapidamente após o relatório, então, de emprego mais fraco. Então, como a gente teve essa leitura reduzindo, né, praticamente de abril de 2023 a março de 2024, cerca de 818 mil, cerca de 68 mil a menos por mês, né, uma média. Então, de fato, está mais fraco do que se imaginava. E Paul também observou que o FONC ganhou mais confiança de que a inflação está desacelerando para a meta de 2%, principalmente porque na sexta-feira nós tivemos leitura do PCE, veio até aqui dentro das expectativas, né? Então, garante aí uma possibilidade clara de que seja a hora de redução de taxas. Então, na semana, acho que tem umas 2 semanas, quando a gente visualizou, estava em mais de 70% a possibilidade de redução de 25 pontos. Agora está em 69% e o mercado começa a pensar, de repente, de um Fed um pouco mais agressivo, com uma redução de 50 pontos, que está aí em torno de 30% para essa reunião de setembro, mas para a reunião de novembro existe uma possibilidade ali de 50% de redução, tá? Ou seja, o mercado quase precificando ali 100 pontos de redução. Seria, de repente,
25 agora em setembro, 50 em novembro e mais 25 em dezembro, totalizando então 100 pontos de redução, saindo de 5,5% para 4,5% as taxas de juros da Reserva Federal. Bom, vamos dar uma olhada então nos gráficos, o que que a gente pode esperar. Aqui eu filtrei para o período mensal para a gente ver como que foi o fechamento de agosto, tá? Então, o mercado americano, né, na parte da América. Hoje é feriado, inclusive, então a gente teve uma negociação mais curta, né, não com tanta liquidez para o mercado americano, mas todos os índices fecharam em positivo no mês. Então, Nasdaq com mais de 5%, Russell 2000 mais de 4%, Dow Jones mais de 4% também, Standard & Poor's mais de 5%. Olha o índice Bovespa, né, com mais de 8% de alta. O VIX, uma queda de mais de 28%. O VIX, que mede volatilidade, tem como referência, como base, o Standard & Poor's. Já no mercado asiático, também predominante positivo. Então, todo esse impulso do mercado americano reflete também no mercado asiático e no mercado europeu. A gente teve o australiano com mais de 3%, o índice da China com mais de 4%, o Nikkei com mais de 11%, recuperou bastante também, teve uma queda muito forte. E a parte da Europa também bem positivo. Vamos pegar a referência aqui do DAX, mais de 6,5% no fechamento do mês, Eurostoxx também. A gente sabe que o mês de setembro ele tem um certo pessimismo, né? Geralmente o mercado tende a acreditar que setembro pode ser um mês mais de correção, de balanceamento de carteira, principalmente porque tem muitas decisões de taxas de juros de bancos centrais, então isso pode fazer com que traga uma certa movimentação e principalmente ajustar um pouco as perspectivas daqui para final do ano, né? A gente começou setembro e agora a gente já tem muito mais próximo aí do final do ano. Então, começa a ter esse balanceamento, principalmente de carteira, e setembro não tem um motivo específico, mas tende a ser um mês mais para o negativo. Vamos ver como que vai ser, inclusive, esse mês em especial. Falando de calendário, só para passar para vocês, principalmente a parte de Estados Unidos, para essa semana, tá? Então, a gente começa a partir de amanhã com dados de PMI, principalmente de indústria. Daqui a pouquinho eu já vou falar um pouco mais no detalhe sobre isso. Lembra que eu falei do JOLTS no início? Então, começa na quarta-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Depois a gente tem livro bege também, correspondente a setembro, que vai sair na quarta tarde. Então, o livro bege é bem importante, porque ele mostra de todos os distritos, né, dos Estados Unidos, quais são as perspectivas, né, e principalmente a parte econômica. Isso é importante para a gente ver, obviamente, como que cada distrito está se comportando, né, economicamente, e a Fed, de repente, pode observar sobre isso também. Aí a gente tem pedido de subsídio de desemprego semanal na quinta-feira, como toda semana, né, às 9h30 da manhã, mais alguns dados de PMIs também na quinta, e na sexta-feira vai ser o foco. Então, a gente tem taxa de desemprego, uma expectativa que vem a 4,2. Então, vamos ver se vai vir dentro do esperado ou se de repente vai surpreender. A mudança de emprego não agrícola mesmo, o NFP, uma expectativa que venha de 165 mil, maior um pouco do que o 114 que veio na leitura de julho. Então, vamos ver como que vai ser essa leitura por aqui. E Williams, do Fed, também tem discurso na sexta-feira, tá? Então, basicamente, a gente vai conhecer dados de PMI, que vai medir contração e expansão, já vou entrar um pouco mais no detalhe, e a parte de mercado de trabalho dos Estados Unidos, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada no gráfico rapidamente. Nasdaq, ele veio numa tendência um pouco mais de queda, né? Apesar de ter tido algumas correções, rompeu essa máxima decrescente, então agora ele está tentando se manter sobre os 19.600, tá? Os níveis que aqui a gente poderia observar seriam os níveis próximos dos 20 mil, e se caso ele venha corrigir, essas duas regiões aqui, principalmente, que foi 19,155. Num gráfico diário, inclusive, se a gente colocar um RSI, a gente pode observar que ele não está tão sobrecomprado assim. Teria espaço, de repente, ainda para ele se manter sobre os 19.600, tá? De repente, dependendo de como for os dados de mercado de trabalho essa semana, se for ainda apresentar um mercado de trabalho mais fraco,
dá apoio para a Reserva Federal reduzir as taxas de juros, e isso faz com que os índices venham para um cenário mais positivo, tá? Redução de taxas é bom para as empresas, então por isso que o mercado trabalha com expectativas positivas no preço das ações, né, principalmente. No Standard Poor's, mesma coisa. Então, a única diferença é que o Standard Poor's, ele está mais forte nesse sentido do que o Nasdaq, principalmente, que tem um pouco mais de concentração em empresas de tecnologia. O Standard Poor's está muito mais próximo das máximas do que o Nasdaq, então ele está praticamente a 1%, né? Vamos dizer assim, 1% das suas máximas históricas em 5.700, está sendo negociado 5.664. Então, eu até tracei uma FIBO aqui para a gente ter uma referência, apesar dele tá um pouco mais lateral, diferente do Nasdaq, que está um pouco mais no máximo decrescente, ali numa tendência um pouco mais de queda a curto prazo, mas o Standard Poor's se mantém ali sobre os 5.600, próximo dos 5.700, inclusive. Mas se vir a ter informações de mercado de trabalho, de repente, mais fraco, mais forte, desculpa, que talvez poderia afastar um pouco mais a questão da redução de taxa, isso poderia trazer uma certa correção. Então, a gente teria também a referência dos 23,6 em 5.538 no Standard Poor's, tá? Vamos ver se ele está já em sobrecompra ou se está a mesma coisa que o Nasdaq, mas também não está tão sobrecomprado, tá? Como estava aqui, por exemplo, ó, quando ele atingiu as máximas históricas. Tá no próximo, mas ainda não está tão assim, né? Acho que as correções que tivemos anteriormente ajudou bastante. Já em relação ao dólar, o dólar tem se recuperado recentemente. Essa recuperação muito foi sobre também pela região de preço que estava, atingiu região de suporte em 100,470. Desde quando atingiu essas regiões, que foi agora no final de agosto, praticamente, ele já teve uma valorização de mais de 1,20%, tá? Mas ainda assim, as perspectivas de redução de taxa fazem com que o dólar perca um pouco mais de valor. Então, de repente, ele vem recuperando para depois voltar numa certa queda, né? Então, aqui a gente teria possibilidades em mais 0,75% de alta, para quem sabe ele vir a corrigir. A gente pode trabalhar ali com 102, 101, quem sabe novamente o suporte em 100,470. Em relação aos Estados Unidos, depois eu vou falar um pouco mais do ouro, mas os índices principalmente, tá? Agora, olhando o calendário, inclusive, vou focar na parte europeia, tá? Então, Alemanha, vou colocar aqui Alemanha, Reino Unido, União Europeia, tá? Então, vocês observem que essa semana vai ser basicamente informações de PMIs para a zona euro. A inflação que a gente conheceu, inclusive, na semana passada, da zona euro, caiu para 2,2% em agosto. A gente conheceu o primeiro da Espanha e da Alemanha, que veio bem abaixo também, e foi um sinal bem positivo. Os índices europeus vieram para um positivo também, até porque apoia que o BCE venha também a trazer redução de taxas. Inclusive, a próxima reunião vai ser no dia 12 de setembro, uma taxa que eles saíram já de 4,5 para 4,25, teve uma pausa na última reunião. Então, vamos ver se nessa reunião agora de setembro, assim como a Reserva Federal, o BCE possa surpreender e trazer uma redução de taxas de juros. Claro que a meta é 2%, mas já está muito próximo, né? 2,2%, comparado com 2,6%, que correspondeu a julho. Então, marcou um aumento de preços mais moderado desde julho de 2021. Então, é bem interessante e mostra aí um progresso em direção ao objetivo de 2%. Então, aqui a gente já consegue observar, graficamente falando, que ela tem a inflação do BCE, da zona euro, desculpa, tem trabalhado abaixo dos 3% desde outubro do ano passado. Então, a gente já tem umas leituras ali, agora tem sido a leitura menor, tá? E aqui, como eu falei para vocês, é uma semana intensa com muitos dados de PMIs. E aqui eu trouxe uma explicação do que significa cada um para ficar mais fácil na hora que vocês forem, né, acompanhar as leituras e o porquê que o PMI é tão importante, tá? O de manufatura. Então, como a manufatura ela responde rapidamente às mudanças de demanda nas condições econômicas, então o PMI de manufatura é considerado um indicador antecipado da saúde econômica geral. Então, quando a gente vê, e lembrando, os PMIs a gente sempre vai medir
se é de um nível acima de 50 ou abaixo de 50. Então, tudo que é acima de 50 está num nível de expansão, de crescimento. Tudo que está abaixo de 50 está num nível de contração, né? Então, falta de crescimento ali no caso. Qual que é a ideia? A gente também comparar às últimas leituras, não somente olhar se está acima ou abaixo de 50, porque às vezes ela melhorou um pouco a leitura, mas ainda não o suficiente para subir os 50 pontos. Ou também ele pode estar trabalhando em reduções, né? Então ele vem caindo gradativo. Tá? Então, manufatura, ele praticamente é considerado um indicador antecipado. Então, ele já dá um sinal antecipadamente. PMI industrial, embora muitas vezes usado como um sinônimo do manufatura, ele pode se referir a uma medida mais ampla, então ele engloba mais setores, né, industriais, que vão além da manufatura. Então inclui mineração, construção e etc. Oferece uma visão mais completa. Então a manufatura é um antecipado, o industrial dá uma visão um pouco mais completa. E o de serviços mede a atividade econômica do setor de serviços, obviamente, que inclui, então, setores como finanças, saúde, educação, comércio, turismo. O setor de serviços compõe a maior parte do PIB. Então, o PMI de serviços é crucial para entender a saúde geral da economia, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na semana, como eu falei para vocês. Isso vale não só para zona euro, mas também para os Estados Unidos, que a gente vai ter leituras de PMIs também, tá? Então, hoje, inclusive, a gente teve de manufatura para Alemanha, zona euro e Reino Unido. Ambos aqui, ó, lembra que eu estava falando para vocês? Então, ó, manufatura veio abaixo de 50 pontos, tá? Para Alemanha e zona euro, e para o Reino Unido veio acima de 50, dentro do esperado e um pouco acima da leitura anterior, tá? Aqui veio 45,8, um pouco acima, 42,4, um pouco acima, mas abaixo das últimas leituras. E aqui veio igual, tá? Então, acho que o único que foi um pouco pior a leitura aqui foi o da Alemanha, tá? De manufatura. Depois, amanhã, a gente vai ter serviços. Amanhã não, desculpa, na quarta-feira, serviços. E depois, produção industrial para a Alemanha na sexta-feira. E chama atenção para o PIB da zona euro. Então, para a gente acompanhar a expectativa aqui dessa segunda leitura de manutenção em 0,3% no crescimento. Então, seria um crescimento interessante no trimestre e no anual, saindo de 0,4% para 0,6%. Se de fato isso acontecer, se as leituras de PMIs não vierem tão ruins, pode colocar aí uma perspectiva de redução nas taxas pelo BCE. E aí, como que isso poderia refletir, principalmente para o euro? O euro recuperou bem também com essa fraqueza do dólar, né? Mas aí, como o dólar deu uma recuperada, lembra que eu comentei que estava ali numa região de suporte? Então, o euro teve uma correção em torno ali de 1,35%. Aqui eu tracei uma FIBO desde esse último ponto mínimo, para a gente ver até onde ele poderia corrigir, tá? Tá respeitando por enquanto os 23,6. Se ele se manter acima disso, ele poderia retomar essa tendência de alta e voltar nos 1,11 ali, 997, tá? Caso ele rompa essa região, de repente poderia testar um pouco abaixo, e aí a gente teria 38,2 de repente para testar também, para acompanhar. Já em relação ao preço, vamos ver se tá numa. Ó, ele já estava numa sobrecompra, por isso também que veio numa certa correção, tá? Mas não indica tanto que de repente continue nessas quedas. Então vamos acompanhar, principalmente o que pode mudar aqui é a questão dos dados de PMIs, tá? O DAX, que é a referência para a Europa, batendo próximo ali novamente de máximos históricos. Porém, em momentos parecidos nessa região de preço, teve correções. Então, aqui, que foi praticamente em maio desse ano, ele teve depois uma correção de mais de 5%, depois ele voltou muito próximo, que foi em julho, teve uma correção bem mais forte, que foi em torno de 9,68%, e agora ele está novamente. Então, a gente pode pensar em pelo menos os 23,6%, que seria 2,49% de correção, tá? Então, para o DAX, essa seria a ideia. Apesar que a gente vê um impulso de sombra aqui muito forte, um corpo de vela muito pequeno. Então, de repente, para amanhã poderia surpreender, quem sabe até tentar ultrapassar um pouco mais, fazer mais um máximo histórico em relação ao DAX, tá? E a Libra também, assim como o euro, veio numa recuperação,
E aqui eu coloquei também uma FIBO em 23,6, que de repente poderia corrigir também até essa região, tá? Esse é um dos últimos máximos anteriores. Ele não chegava nessa região desde julho do ano passado, então ele está negociando próximo de regiões onde ele estava sendo cotado em março de 2022. Olha quanto tempo que a Libra não estava tocando nessas regiões, tá? Então vem se recuperando bem, é, e aí a gente já começa a ter essas perspectivas, principalmente por parte da zona euro, tá? Então, acho que aqui, principalmente, essas são as informações. Agora a gente passa para o mercado asiático e logo a gente já vai para as commodities também. E aí, para finalizar. Então, ó, Japão, vice-governador do Banco do Japão, destacou que os mercados financeiros e de capitais continuam instáveis e que o Banco Central pode ajustar sua política monetária se as perspectivas econômicas e de preços melhorarem. Então, o que ele está querendo dizer? É que o Banco do Japão não exclui possibilidade de aumentar novamente as taxas de juros. Então, além disso, a taxa de desemprego aumentou para 2,7, superando as expectativas, e o IPC de Tóquio registrou um aumento, refletindo pressões inflacionárias. Então, a gente vê aqui uma taxa, né, de inflação em 2,8, foram praticamente as últimas 3 leituras na mesma frequência, né, 2,8. Por enquanto, o que poderia trazer com que o Banco do Japão aumentasse as taxas? Um ien mais desvalorizado, uma inflação mais forte, um mercado de trabalho mais fraco, então vai depender um pouco disso também. Os mercados chineses apresentaram um desempenho moderado durante a semana, crescimento anual de 4,1 nos lucros industriais, superando os 3,6. Embora a segunda maior economia do mundo pareça cada vez mais estagnada, as exportações continuam fortes. De acordo com estatísticas preliminares, as exportações da China em dólares foram de 300 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. E o consumo fraco está tendo um impacto negativo na recuperação econômica. As vendas totais no varejo de bens de consumo, que inclui vendas de lojas de departamentos, supermercados, vendas pela internet, aumentaram apenas 3,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, tá? Antes de entrar nas commodities, vamos só dar uma olhada aqui também no Nikkei. Ó, Nikkei corrigiu muito, né? Então, principalmente após os aumentos das taxas de juros. Então, teve uma correção de quase 28%. Desses 28%, ele já recuperou praticamente 20, mais, ó, daqui. Então, ele teve mais de 28,6 e daqui, ó, em torno de uns 27% já de recuperação, tá? Então, já recuperou bastante, acima dos 38.848, região de possível resistência, de repente até pode vir a corrigir aqui nessas regiões. Ou testar principalmente média de 200 períodos por aqui, né? Ultrapassou a média e está se mantendo. Então, pode ser que tenha uma certa correção e depois volta para, quem sabe, buscar novamente os níveis ou até os máximos históricos em 42.589. Já o ien tá bem mais forte, né? Então, pelo menos ele veio, recuperou bem, chegou a tocar ali próximo dos 144 aproximado. Então, aqui, ó, 143.700. Agora ele rompeu essa região de máxima decrescente e o dólar ganha um pouco mais de força frente ao ien. Então está sendo cotado em 146, 147. Atenção aqui se chegar a 148, 150, tá? Que antes também era um das regiões de preço que o mercado aguardava para uma intervenção ou de repente algum efeito pela economia e pelo Banco do Japão, mas eles demoraram muito até para fazer essa intervenção, essa mudança, né, nas taxas de juros, e aí quando fez, trouxe essa fortaleza aí para o ien, né, e uma certa preocupação também de uma recessão global. E a parte do índice da China, então ele também agora sendo cotado acima de 6.200, estava numa tendência um pouco mais de queda a curto prazo, rompe também por aqui e aqui agora 6.345 como uma referência, tá? Ele tá acima da média de 200 períodos,
vindo para um cenário um pouco mais de alta. Deixa eu só ver um RSI aqui, se ele está se mantendo, opa, mais na sobrecompra ou venda. Ó, próximo ainda de uma sobrecompra, mas teria espaço. De repente, ele pode vir corrigir até essas regiões, 5,22. Voltar, quem sabe, nos 6.500 pontos, tá bom? Bom, partindo para as commodities, o ouro experimentou um desempenho volátil, então, durante a semana, atingiu novos máximos históricos em resposta ao tom moderado do Jeremy Powell, né, presidente da Reserva Federal em Jackson Hole. As expectativas de cortes nas taxas de juros continuam presentes, como eu falei, uma possibilidade de 100 cortes antes do final do ano, e a demanda por ouro pode ser impulsionada por fatores sazonais, como a temporada de casamentos na Índia, que se usa muito ouro como presente, e um dólar mais fraco. Então, o ouro ainda está muito no radar. No entanto, as posições líquidas estão no seu nível mais alto desde 2020, o que pode indicar também correção, embora a incerteza geopolítica e a alta inflação possam impulsionar os preços a novos máximos, tá? Então, aqui, se a gente observar o ouro, ó, atingiu então novos máximos, né? Atingiu máximas históricas em 2.527, agora no final de agosto. Então, deu uma certa corrigida. Vamos ver se ele vai se manter sobre essa região. E quem sabe buscar os 2.532. Ver se ele já está numa sobrecompra, por estar próximo das máximas. Ó, não tanto, tá? Então, ele está nas regiões de 55 e levemente, pelo menos o RSI, ele dá levemente uma tendência de alta, tá? Então, pode ser que venha a corrigir. Se ultrapassar as regiões de 2.483, de repente nessas correções, uma região de 23,6 poderia ser uma opção. E agora, com o petróleo, o preço do petróleo mostrou volatilidade nessa semana, influenciado por interrupções na Líbia e planos também de redução de produção no Iraque. Gerou preocupações do fornecimento. Embora os dados então econômicos tenham mostrado um crescimento maior do que esperado, o que impulsionou os preços do petróleo foram as preocupações em relação à demanda. Além disso, espera-se que a OPEP continue com um aumento gradual da produção a partir de outubro, que poderia também afetar o equilíbrio do mercado. Lembrando que, por exemplo, para a Europa, o fator energético ele é extremamente importante. Então, com essas quedas, né, que nós tivemos dos preços do petróleo, ou pelo menos evitando que subam demais, isso também ajudou a trazer a inflação para os seus objetivos, né? E a gente eu tive aqui uma informação recente que eu vou até trazer para vocês, ó. A Arábia Saudita poderia reduzir os preços do petróleo na Ásia em outubro. O maior exportador de petróleo do mundo reduziria os preços da maioria do seu petróleo que vende na Ásia a partir de outubro. Então, isso também poderia trazer uma certa volatilidade. Então, aqui, vamos dar uma olhada no WTI, que é o que corresponde aos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui, ó, no gráfico diário, né? Então, se a gente observar numa amplitude um pouco maior, a gente vê que depois ele tem trabalhado ali, não tem atingido novamente esses máximos, que foi na região de 86,98. Então, o último máximo dele foi 83,98. Depois foi corrigindo, 13%, subiu mais 8,95, depois corrigiu 8,40. Então, ele está indo nessa constante ali de máximos decrescentes. Então, vamos ver se agora ele testa aqui as regiões de 75, WTI, se ultrapassa para voltar às correções de 71 e 23. Lembrando que setembro agora é um dos eventos mais importantes, vai ser a decisão de taxas da Reserva Federal, que vai acontecer dia 18, e em breve também, outubro, a gente tem, outubro, novembro, eleições dos Estados Unidos. Então, também bem importante, porque tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. O Brent, bem parecido também com o WTI, então aqui também ele vem de máximos decrescentes, testando região de fundo em 76,50, de repente poderia voltar próximo aqui das regiões de 78,60, se ultrapassar os 80 dólares por aqui, tá bom?
Então, trazendo já a parte de calendário para vocês em relação a. Aqui, deixa eu ver, peraí. É isso. E voltando à apresentação, acho que a gente já finalizou, perfeito. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Há muita atenção nessa semana, principalmente envolvendo o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Nós teremos seminário especial na sexta-feira para acompanhar a payroll. Já deixo aqui o convite. Se você tiver alguma dúvida e quiser, principalmente, conversar com algum executivo ou testar os seus conhecimentos através de uma conta demonstrativa, aqui na descrição do vídeo tem um acesso a um link para você receber todo o material também para acessar o mercado internacional. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima sessão, uma ótima semana de negociação e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.